Gente, é o seguinte, vamos lá. Queria poder compartilhar com você aqui uma palavra que está lá no Salmo de 133. O pessoal da mídia aí vai me ajudar hoje aí, porque eles são demais. Vai colocar aí o Salmo para a gente poder fazer uma leitura. Salmo 133, versículo 1. Salmo poderoso aí, muito pontual para as nossas vidas nos dias de hoje, sabe? Deus está chamando os remanescentes. Está chamando os remanescentes. Agora, quem decide quem vai ser um remanescente não é Deus, é você. Porque Deus chama aquele que é o remanescente. Aquele que deseja, aquele que se coloca como um remanescente. E o remanescente pode ser uma pessoa, mas pode ser todo mundo. Aí vai depender de nós. E Deus está chamando a gente para estar com Ele. Aqui no Salmo de 133, diz assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Então, aí nós lemos aí que Deus trabalha na unidade, na união. É muito claro esse versículo, esse salmo que diz que é bom e agradável que os irmãos, ou seja, nós, possamos viver. Não é estar, é viver em comunhão. Conviver em comunhão, em união. Porque é ali que Deus ordena a sua bênção. Então, Deus ele trabalha num lugar de união, de unidade. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quer dizer, antes disso eu vou falar uma coisa. O maior exemplo de unidade é o próprio Deus. Porque Deus, ele é o Deus Pai, ele é o Deus Filho e ele é o Deus Espírito Santo. Então é três em um. Eles são um só, mas eles são três. Então, o maior exemplo de unidade é o próprio Deus. É aquilo que ele é assim. E lembra de uma coisa, nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Então essa característica de unidade, ela veio junto com a gente na criação. Não tem como nós tirarmos isso, nós podemos não viver isso, mas tirar isso de nós, não podemos. E aí eu digo mais, que existe uma capacidade em nós de viver em união e em unidade. Agora eu vou fazer a pergunta. Você acha que Deus atendia às orações de Jesus? Quem acha que sim, mais ou menos, não, de vez em quando ele estava de bom humor. Sim. Pelo menos eu nunca encontrei. Existe, apesar que existe uma oração que Deus disse não para Jesus. Alguém sabe qual foi? Qual foi? Passa de mim esse Passa cálice. por mim esse cálice. A do Getsemane. Ele não afastou. Então ele não atendeu aquele pedido. Então, apesar que depois ele fez aquilo que Jesus mesmo disse: faça a sua vontade. Então, a um primeiro momento ele não atendeu, mas depois ele atendeu. Então, Jesus sempre foi ouvido por Deus e Deus sempre atendeu às orações de Jesus. Então, todos nós temos convicção e certeza disso, ok?
Então, eu quero ler aqui com você, no livro de João, no capítulo 20. Na verdade, João, capítulo 17, versículo 20. E diz assim: minha oração não é apenas por eles. Então, quem que está fazendo isso daí? Jesus. Está fazendo o quê? Orando. Para quem? Para o Senhor, para Deus. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim. Então, ele estava orando por você e por mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Então, olha a oração que Jesus fez. Ele fez a oração da unidade. Ele orou para que nós pudéssemos ser um com ele, assim como ele era um com Deus. Jesus, ele estava orando para que Deus pudesse derramar uma unidade em nós, no mesmo nível da unidade que tinha entre ele e Deus. Então, e agora eu te pergunto de novo, você acha que Deus respondeu a oração de Jesus, pedindo unidade por nós? Eu tenho convicção disso. Então ele derramou esta unidade em nós, né? E aí ele diz, ele nos deu a glória. O que é a glória? Aí ele fala, para que Deus queria que Jesus queria que Deus derramasse a unidade dele em nós? Para que nós pudéssemos crescer. Ele fala aqui, para que nós pudéssemos nos desenvolver nesta unidade. E aí ele falou assim: a glória que o Senhor me deu, eu também dei para eles. E o que isso tem a ver com unidade? Ora, tem tudo, porque o que é a glória? A glória, todo mundo, ela quer dizer a opinião de Deus. Ela quer dizer o ponto de vista de Deus. Então, Jesus deu a glória, a opinião, o ponto de vista de Deus, ele derramou sobre nós. Para quê? Para que a gente pudesse ter o mesmo pensamento de Deus. Porque senão não existe unidade. Se nós não pensamos igual, não existe união. Se nós não temos o mesmo coração, se existe uma divisão em nós, então não tem unidade. Então era necessário que ele pudesse fazer com que a gente tivesse o mesmo pensamento de Deus. É por isso que Paulo, na carta aos Coríntios, ele fala que nós temos a mente de Cristo. Ou seja, porque Deus ele derramou a glória dele em nós, o pensamento dele em nós, a forma de pensar, a opinião dele sobre todas as coisas, ele deu sobre nós, para que nós pudéssemos estar em unidade com ele. Amém? Será que vocês estão entendendo aí? Então, se eu penso como Deus pensa, então eu consigo viver em unidade com você. Agora, se eu não penso como Deus pensa, muito provavelmente eu vou ter problemas nessa unidade, nessa união. Então, é uma coisa fundamental. A gente precisa mudar a nossa mente.
a nossa mentalidade. A gente precisa pensar como Deus pensa, porque ele já derramou esta unção sobre nós. Só que o diabo, ele não quer que você pensa como Deus pensa. Ele quer que você pensa como o mundo pensa. Então, e por isso que em Romanos está dizendo, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, que é a glória de Deus em nós, nos mudando, nos transformando. Então eu não mudo de opinião, eu penso como Deus pensa sempre. E isso me traz uma unidade com Ele. E isso faz com que eu seja um com Jesus, assim como Jesus é um com Deus. Então, e aí ele fala, para que também o mundo creia. Ou seja, que eles possam dar crédito e refutar como verdade aquilo que nós pregamos. Então eu preciso de unidade, estar em unidade com Deus, para que as pessoas possam crer naquilo que eu prego, no meu testemunho. Então não adianta eu apenas ter um testemunho, eu preciso estar em unidade com Deus. Porque o que vai fazer com que o meu testemunho seja verdadeiro é a minha unidade com Deus, fazer com que as pessoas elas aceitem, elas creem no meu testemunho, é a minha unidade com Deus, é a minha proximidade com Deus, é o meu relacionamento com Deus. E aí ele continua falando, para nos aperfeiçoar. Então, a unidade que Jesus orou para que Deus derramasse sobre nós é através da sua glória, é para que nós pudéssemos ser aperfeiçoados. Ou seja, porque é na unidade com Deus que nós nos tornamos completos. A obra de Deus, ela se completa na unidade. Não na diversidade, não na divisão, é na unidade com Deus. Agora, pensa comigo, o que precisa se completar na sua vida? Pensa comigo, o que está incompleto na sua vida? O que ainda você não viveu em Deus? O que você ainda não viveu de Deus na sua vida? E aí isso mostra o nosso nível de unidade que nós temos com Deus. Se nós somos um com Ele ou não. Isso mostra o nível o quanto nós temos de verdade de Deus dentro de nós. Então nós precisamos o quê? Ser completos. E foi para isso que Jesus orou, para que nós pudéssemos ser completos, que Deus derramasse em nós a sua unidade, a sua glória, a sua mente, os seus ensinamentos, o seu parecer. Então, olha só, a palavra agradável que a gente leu lá na frente, lá atrás, que fala quão bom e agradável que os irmãos vivam em união, a palavra agradável, ela dá a ideia de um som agradável. Então, o salmista está dizendo o seguinte, que quando nós estamos em união, unidos, existe um som agradável. E quando eu falo de um som agradável, eu estou falando de adoração. Então a nossa adoração, a nossa unidade, a nossa união com Deus e com os nossos irmãos é uma adoração. Nós adoramos apenas por estarmos unidos entre nós e unidos com o Senhor. Isso já é adoração. Então, olha só, você percebe que nós precisamos a cada dia restaurar o nosso nível de adoração através da unidade.
Pensa comigo, isso me leva a meditar e pensar o seguinte: quantas divisões tem dentro de mim? Às vezes existem divisões dentro de uma casa, às vezes existe uma divisão entre um relacionamento, principalmente nos relacionamentos, né? Entre pai e filho, divisão no relacionamento entre marido e mulher, divisões dentro da igreja, entre irmãos. Quantas divisões que nós estamos envolvidos, que elas estão dentro de nós. Então isso fala da sua unidade com Deus. Porque está faltando unidade com Deus. A gente, às vezes, é por isso que a gente fala, o problema não está nas pessoas, o problema está em mim. Quando eu tenho um problema de relacionamento ou problemas de relacionamento, eu preciso ir para Deus, eu preciso me unir com Ele. É porque na minha união com Deus que eu vou receber a glória, que eu vou ativar a glória. Para que eu possa ir lá e resolver aquele conflito, aquela divisão que existe. Eu preciso sempre considerar a vontade de Deus, a opinião de Deus, a glória de Deus. Então, a unidade e a união, ela é fundamental para restaurar o nosso relacionamento com Deus, relacionamento com as pessoas, para liberar aquilo que Deus tem para derramar sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre nós. A unidade, ela é fundamental para para que nós possamos ter uma comunidade saudável. A unidade é fundamental para que a gente possa ter uma vida familiar saudável. Isso é fundamental e precisa ser restaurado nesses dias. É extremamente importante. Eu quero ler com você aqui em Gênesis capítulo 11. Fala assim, no versículo 6. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Ele estava falando aqui da Torre de Babel. Então, aquele povo estava construindo uma torre. E aquilo era uma idolatria. E Deus falou assim, olha, eles são um só povo. E eles falam uma só língua. Então, existia uma unidade neles. Aí o que Deus falou? Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Então, eles tinham uma unidade, só que aquela unidade era para afastar eles de Deus. Então, você vê o poder da unidade. O próprio Deus estava dizendo, nada poderá impedir o que eles planejam, se eles continuarem unidos dessa forma. Será que você está entendendo? Então, olha só o que Paulo fala em 1 Coríntios, no capítulo 1, no versículo 10. Ele fala assim, irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, e sim que todos estejam unidos num só pensamento e num só parecer. Porque Paulo estava usando do mesmo princípio lá do livro de Gênesis. Se nós estivermos unidos num só pensamento, falarmos a mesma língua, falarmos a mesma coisa, aquilo que nós podemos fazer vai ser nada vai poder parar aquilo que nós queremos e desejamos fazer. O que para a nossa vida, o que para a igreja é a falta de unidade, é a falta de união, é a divisão que existe no nosso meio. É isso que muitas vezes nos paralisa, porque se nós estivermos em união e unidade, nada poderá nos parar. Nós vamos alcançar todas as promessas que Deus tem para nós.
Nós vamos cumprir, cada um de nós, o propósito que Deus estabeleceu para a vida de cada um de nós. Nós vamos encontrar o nosso destino, nós vamos conhecer quem nós somos, a nossa identidade, e vamos cumprir com um propósito pelo qual Deus nos criou e nos chamou. Mas para isso precisa ter unidade, precisa ter um só pensamento, um só parecer. A palavra parecer é ter a mesma opinião. Ora, se nós recebemos a glória de Deus, que é a opinião de Deus, que é o pensamento de Deus, então nós podemos ter o mesmo parecer. Então, que não é nosso, que é o parecer de Deus. Então, se nós falamos a mesma coisa, nós temos o mesmo parecer, significa que nós estamos manifestando a glória de Deus. A gente ora, né? A gente clama no culto, a gente fala, Deus, manifesta a sua glória, derrama a sua glória sobre nós. E Deus, ele já derramou, porque Jesus já orou, e Deus já ouviu a oração dele, e ele já derramou a glória dele sobre nós. E quem precisa manifestar isso somos nós. Sou eu que escolho o que eu vou manifestar, a minha opinião ou a opinião de Deus? A minha glória ou a glória de Deus? O que eu vou manifestar? A cada manhã eu acordo e eu preciso tomar uma decisão. Se eu vou fazer a minha vontade, se eu vou fazer a vontade de Deus, se eu vou unir comigo mesmo ou se eu vou me unir com Deus e o seu propósito. Então essa é uma decisão que nós precisamos ter diária. Precisamos, então, renovar as nossas mentes. Agora eu te pergunto, quais são as mudanças de parecer, de opinião que nós estamos vivendo nesses dias? Será que do início do ano para cá, Deus conseguiu mudar a nossa opinião a respeito de algum assunto? Será que olha que eu estou falando do início do ano para cá, Deus conseguiu, a palavra de Deus, a glória de Deus conseguiu convencer você que você estava equivocado num pensamento e mudou esse pensamento? Porque glória é o que não falta. A glória não falta. Ou você não acha que Deus ouviu a oração de Jesus. Eu tenho convicção disso. Então não falta glória. Então não nos falta nada. Agora, essa glória, essa opinião, esse pensamento de Deus conseguiu mudar a nossa mente? Conseguiu mudar a nossa opinião? Então é isso que nós precisamos refletir hoje. Porque se nada tem acontecido nesse sentido, alguma coisa está errada. E ela precisa da nossa atenção urgentemente. Porque nós precisamos mudar isso. Então eu acordo, eu leio a Bíblia todos os dias, eu adoro, eu vou na igreja, mas nada muda. Mas nada dentro de mim muda. A minha mente continua sendo a mesma, os meus pensamentos continuam sendo os mesmos. Eu quero que você pense aí uma coisa, que você escreve para você. Qual foi a decisão que você tomou e que você voltou atrás porque você viu que você estava errado, porque Deus te mostrou que você estava errado? E aí, a partir desse momento, você nunca mais vai tomar uma decisão igual a essa. Você lembra de algum fato desse? Então, isso é uma coisa a se pensar, se você não lembra. Porque faz muito tempo que Deus não consegue acessar a sua vida. Ele não consegue acessar o seu coração. Ele não consegue trazer uma mudança significativa dentro de você. E isso precisa mudar hoje. Em nome de Jesus, isso vai mudar hoje. Amém? Eu falo amém, fico esperando os amém, né? Aí não vem os amém. Amém. Ai, Jesus, é difícil. Amém. Amém. Amém.
Mas amém, vamos lá. Eu sei que vocês estão Amém, falando. Edu. Vocês estão comigo? Estão comigo ou não? Sim! Vamos lá, vamos lá. Vamos! Isso aí, Sérgio. Gostei do sim aí. Gostei do sim. Yes. Sim. Então, agora vamos ler aqui, ó. Em Filipenses, no capítulo 2, no versículo 1, fala assim: se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito e uma só atitude. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas, humildemente, considerem os outros superiores a si mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Então, aqui ele está ensinando a gente a andar em unidade, a colocar isso em prática. E não tem melhor lugar de nós colocarmos em prática a unidade do que com as pessoas. Então ele fala, cara, façam, considere os outros superiores a você. Não faça nada por seu próprio interesse, mas pelo interesse dos outros. Considera muito mais a vida dos outros, né? Então, ele fala aqui como que nós podemos ser mais unidos, né? A unidade, ela é presente, ela é real, dependendo de como eu trato as pessoas. E se eu estou manifestando os frutos do Espírito ou os frutos da carne. Então, esse é um medidor da minha unidade. Como eu trato as pessoas. Como você trata as pessoas. Dentro da sua casa, no seu trabalho, dentro do ambiente da igreja, na rua, o balconista do comércio que você vai, até mesmo o motorista do carro que fecha o seu carro. Como você trata essas pessoas? Porque isso fala da unidade, isso fala do nível de glória de Deus na sua vida. Então não adianta falar, não adianta eu ficar falando que eu estou cheio de Deus, que eu estou cheio da glória. Eu preciso ver como que eu estou tratando as pessoas, principalmente os da minha casa, principalmente os da igreja, os da fé. Então eu preciso ver o que eu tenho manifestado. Aí ele fala, né? Não faça por ambição egoísta ou vaidade. O que é vaidade? O que é ambição? É fruto da carne. Mas ele fala, façam por. Considere os outros. Ele fala do amor, aqui em cima ele fala. Aqui, ó. Completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, no mesmo amor, num só espírito. O que é o amor? É o fruto do espírito. Aí, aqui, ele fala sobre amor e fala da vaidade, ambição. Mas a gente pode estender isso. Quais são os frutos da carne? Quais são os frutos do espírito? Se eu tenho unidade com Deus, eu vou manifestar os frutos de Deus. Se eu não tenho unidade com Deus, eu vou manifestar os frutos da carne. Então, aí, isso pode ser um medidor para nós. E aí tem mentira. Vamos falando aí. Os frutos da carne, por favor, aí. Me ajuda aí. Quais são? Sem ler lá em Gálatas 5, por favor. Ninguém sabe? Inveja. Inveja. Lascívia. Lascívia. Eu falei já mentira. Que mais? Ira. Ira. Porfíria. Facção. Facção.
contendas, Glutonaria. glutonaria. Olha aí, você já pode fazer um jejum hoje. Que mais? Que mais? E coisas semelhantes a essa. Tá Imoralidade sexual. imoralidade sexual, coisas semelhantes a essas. Então aí você vê o que você tem manifestado todo dia. Quais são os frutos do Espírito? Quais são? Amor, paz, vai falando. Bondade. Bondade, Longanimidade, longanimidade, benignidade, Domínio próprio, alegria, domínio próprio, bondade, mansidão, alegria, paz, mansidão, honestidade e coisas semelhantes a essas. Então, isso mostra o nosso nível de unidade. Aí agora eu pego assim, ó, a sua casa. Pega a sua casa. O que mais se manifesta dentro da sua casa? É os frutos da carne ou é o fruto do Espírito? Aí você fala, ah, não, aqui tá ruim. Tá ruim aqui, é o fruto da carne. Então você pode mudar isso. Como? Como? Se unindo com Deus. Buscando a presença de Deus. Meu irmão, vai para Deus, vai orar todo dia, que Deus vai entrar na sua casa. E você vai ver o que Deus vai fazer na sua casa. Mas vai você pro quarto de oração, pro quarto de guerra, todo dia. Dobra o seu joelho lá e clama pela glória de Deus. Pede para Ele te ensinar, para ele mudar o seu pensamento, para ele mudar o seu caráter. Você vai ver como Deus vai entrar na sua casa e vai começar a ter uma unidade dentro do seu lar. E você vai começar a colher os frutos desse relacionamento. Então, agora, como que nós podemos ter o mesmo modo de pensar? Porque você fala, poxa, como é que eu vou pensar igual o Vini? O Vini é o Vini. Eu sou eu não penso igual a ele. É claro que não. Isso é óbvio. Então, como que eu posso pensar a mesma coisa com que ele pensa? Meditando na palavra de Deus todos os dias. Imagina, aqui nós temos quantas pessoas? 36 pessoas. Cada um tem um dia diferente, cada um tem um dia a dia diferente, tem pensamentos diferentes, opiniões diferentes, educação diferente, somos todos diferentes. Só que nós podemos ser unidos, porque se todo dia nós lermos as escrituras e nós meditarmos nela todos os dias, nós vamos estar tendo o mesmo pensamento. Talvez estamos aprendendo coisas diferentes a respeito da glória, mas estamos tendo o mesmo pensamento da glória de Deus. Então, o meditar na palavra é fundamental para nós aumentarmos o nosso nível de unidade. Então, nós precisamos orar e nós precisamos ler. Porque você precisa ler e você precisa orar. Porque você precisa entender a glória. Você precisa entender a opinião de Deus. Você precisa do Espírito Santo para que a sua opinião não mude a opinião de Deus. Porque isso é possível. Porque a gente pode reduzir Deus ao nosso pensamento, às nossas vontades. A gente pega, molda Deus segundo aquilo que nós achamos que ele deve ser. Então isso é perigoso. Agora, se eu oro, se eu busco, o Espírito Santo me ensinará a respeito da glória de Deus, da opinião de Deus. Então, assim nós conseguimos aumentar o nosso nível de unidade. Amém? Amém. 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 Meu Deus, falta, já são 10:09 aqui, vamos lá. Amém. Então, a unidade
ela aumenta a nossa responsabilidade em relação aos relacionamentos. Então, isso é uma outra coisa importante. Se eu não me responsabilizo pelos relacionamentos que eu tenho, então eu não estou nem aí para a unidade com Deus. Porque eu preciso me responsabilizar com os relacionamentos que eu tenho. Cara, se a pessoa fala mal de mim, eu não vou falar mal dela. Por quê? Porque eu sou responsável pelos relacionamentos que eu tenho. Se ela não me ama, eu vou amar ela. Se ela me odeia, eu vou amar ela. Porque eu preciso me responsabilizar pelos relacionamentos que eu tenho. Porque isso fala da minha unidade. Isso fala da unidade do corpo de Cristo. É nossa responsabilidade manter a unidade dentro da igreja, dentro da nossa comunidade. É nossa responsabilidade. Se eu começo a distribuir intrigas, difamações, discussões, arrumar brigas, então eu estou trazendo divisão. Eu estou trazendo discórdia, eu estou anulando a unidade. E aí, Deus, ele fala, na unidade do corpo que eu ordeno a bênção. É claro que se não existe unidade, falta o derramar de Deus. Muitas coisas estão retidas por causa da falta de unidade. Então eu tenho que me responsabilizar, nós temos que ter um só coração. O nosso coração tem que ser igual, tem que ser o mesmo. Ou seja, isso quer dizer que nós precisamos deixar Deus tratar o nosso coração. É fundamental nesses dias a gente deixar Deus tratar o nosso coração. Nós precisamos. A unidade, ela começa a partir de duas pessoas. Não existe unidade no individualismo. Então, uma outra coisa, tem pessoas que estão na comunidade e elas querem andar sozinhas. Só que aí não tem unidade. Aí não tem bênção de Deus. Aí fica difícil. Porque é aquilo que a gente sempre fala, o ferro afia o ferro. Entende? Então, um ferro afiado, outro ferro afiado. São iguais, unidade. Agora, se eu não me deixo afiar, então eu estou trazendo divisão. Eu estou trazendo divisão. Então, a unidade começa com duas pessoas. Não existe. Se nós não permitirmos que Deus toque nosso coração, nós vamos a cada dia ficar buscando as coisas e nós não vamos encontrar. Porque Deus precisa tratar o nosso coração. Sabe? Se não houver obediência, também não existe unidade. Como que você vai ser um com Deus, mas você não obedece a Deus? Então a gente precisa variar também o nosso nível de obediência. O que nós obedecemos? O que a gente obedece? Aquilo que a gente aprende. Então, Deus não vai te cobrar sobre aquilo que você não entende, mas Deus vai te cobrar aquilo que você já ouviu falar, aquilo que já te falaram, já te trouxeram a verdade. Deus vai te cobrar sobre aquilo que você tem consciência da opinião dele, da glória dele na sua vida. Agora a gente fala, Deus, quem quer a glória de Deus aí? Levanta a mão. Você quer a glória de Deus? Então você tem que obedecer a Deus. A gente precisa obedecer. Mas eu obedeço, então obedeça mais. A gente precisa obedecer mais. A gente precisa ser mais radical na obediência. Amém? Amém. E aí existem muitas coisas que provocam a desunião, né? Muitas coisas. Mas a gente pode ver aí, ó, críticas, o julgamento, isso provoca a desunião. As fofocas, elas provocam desunião. Então você ficar falando mal das pessoas, você ficar falando das outras pessoas, as ofensas.
Quantas ofensas que nós fazemos contra as pessoas. E muitas vezes não é só você ofender, é você se ofender. Porque você se ofender não tem a ver com aquela outra pessoa que te ofendeu, tem a ver com você. Porque o cara pode me xingar, mas eu não me ofender. Por quê? Porque eu tenho a glória de Deus. Então eu não preciso me ofender. Então ele te ofendeu, ele não está certo. Agora, se eu me ofendi, também não está correto. Porque eu não posso me ofender. Se eu sei quem eu sou, se eu sei quem Deus é, e se o cara está trazendo uma verdade, mesmo que através de uma ofensa sobre a minha vida, de algo de errado que eu estou fazendo, eu preciso ter o quê? Humildade. Para reconhecer que algo precisa mudar em mim. Então a ofensa, ela traz desunião, divisão. Porque você já viu duas pessoas que se ofenderam andando juntas? E um reino dividido, ele não prospera. Então não pode ter ofensa, nem do ofensor e nem do ofendido. Isso é um câncer que tem te trazido a desunião dentro das igrejas. A falta de honra e muitas outras, muitas falta de honra. O que é a honra, né? Honra é o reconhecimento do valor que as pessoas têm. Então, qual é o valor que a pessoa tem para você? Por mais que você não goste, que você tenha um atrito, por mais que aquela pessoa tenha te ofendido, ela tem um valor. Porque Deus morreu por ela na cruz. E a vida dela também é importante, assim como a sua. Os nossos desvios de caráter, eles causam a desunião. Então a gente precisa entrar num lugar de cura, de libertação, de tratamento nesses dias. Amém? Então são muitas coisas que podem causar a desunião, a divisão entre as pessoas. São muitas coisas. Agora, o que pode nos unir? Quem aí? Vamos lá. O que pode nos unir? Falem aí, por favor. Muito Paciência. Oi? Paciência. A paciência. É um fruto do Espírito. O amor, Perdão. a compaixão. Perdão. Quem falou perdão? Eu. A união, Perdão. A a honra. união, A união. A compaixão. A misericórdia. A humildade. A humildade. Tudo isso nos Respeito. une. O respeito. Coisa tão fundamental na vida de uma comunidade. O respeito. Isso une as pessoas. Você entende que apesar de muitas coisas nos causar uma desunião, e tem muitas coisas ao nosso alcance que nós podemos praticar todos os dias. Pratique o respeito. Mas eu tenho educação, tudo bem, mas às vezes você é desrespeitoso. Então, perdão, cara, que coisa incrível que é o perdão. Que coisa poderosa que é o perdão. Não é verdade? Coisa poderosa. A gente teve um testemunho aqui, nós estamos fazendo a leitura do livro de uma pessoa que estava anos sem falar com outra e foi lá e pediu perdão. Então existiu uma divisão. E aí houve uma restauração. O problema da divisão, sabe qual que é? Eu vou te falar uma coisa aqui mais profunda. Que às vezes você fala assim, existe uma divisão. A divisão, a gente olha só o distanciamento entre as pessoas. O problema não é o distanciamento entre as pessoas. Porque nós estamos distantes aqui, mas nós não estamos divididos. Nós estamos unidos. O problema é que a desunião, ela causa uma barreira na vida das pessoas. E aí, mesmo que elas estão juntas, elas não conseguem estar unidas. Existe sempre uma barreira, existe sempre uma divisão. E sabe o que quebra uma barreira? É o perdão.
O perdão quebra essas barreiras. Então é algo tão fantástico, tão poderoso. O perdão quebrou todas as barreiras que existiam entre nós e Deus. Ele rasgou o véu de cima e baixo e nos deu acesso direto ao Senhor. Por quê? Porque Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados, e por isso nós podemos nos achegar até Deus com ousadia e falar diretamente com Ele. Por causa do perdão, por causa que Jesus morreu na cruz e derramou seu sangue, os nossos pecados foram perdoados. Então o perdão é poderoso, o amor é fantástico. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Amar ao próximo, a todas as pessoas. É fantástico, isso quebra com toda desunião. Então nós precisamos focar a nossa vida naquilo que nos une, não aquilo que nos divide. Será que nós somos capazes de relevar? Será que nós somos capazes de deixar a nossa opinião de lado em prol da unidade? Mesmo que você tenha uma divergência com outras pessoas, procure viver em unidade. Porque essas divergências, elas serão todas tratadas pelo Senhor. O fato de eu não concordar com uma pessoa, isso não pode trazer sobre mim, contra ela, um sentimento diferente que não seja o amor, o respeito, o perdão, a união. Só que existe uma intolerância nesses dias. As pessoas são intolerantes. De um dia para o outro, uma amizade vira numa desavença. De um dia para o outro, parece que um casamento vira um divórcio, porque não existe tolerância. Então nós precisamos focar e pensar naquilo que nos une. Será que você pode fazer uma oração hoje e liberar perdão sobre uma pessoa que te magoou? Será que você pode hoje, de repente, procurar aquela pessoa que te magoou e você liberar perdão sobre ela e você colocar um ponto final? Não resolver a questão, mas trazer um ponto final. E não importa quem está certo e quem está errado. Vamos começar de novo uma nova caminhada. E relevar e deixar para lá. Será que você pode hoje, de repente, se responsabilizar pelos relacionamentos que você tem e fazer e trabalhar para que eles continuem saudáveis, para que eles continuem em unidade, em união? Será que você pode fazer isso hoje? Eu creio que todos nós podemos. Eu queria que você pudesse fechar o seu olho, que nós pudéssemos orar agora. Senhor, que nós queremos aqui, nós sempre queremos a sua glória. Está aqui todos os meus irmãos, Pai, 36 pessoas aqui. Todas elas clamam pela sua glória. Elas clamam pela sua presença. Pai, eu quero orar aqui, pedir para que o Senhor venha quebrar o nosso coração nessa noite. Que o Senhor venha tirar de nós todo rancor, toda raiva, que o Senhor venha tirar, venha curar o nosso coração, porque nós não podemos odiar as pessoas, porque nós não podemos desejar o mal das pessoas. Senhor, venha trazer um derramar sobre nós de um batismo de amor, de compaixão, de misericórdia. Enche nossas vidas de amor, de compaixão e de misericórdia. Senhor, em nome de Jesus, vem mudar a nossa mente hoje. Não permita que a nossa mente fique contaminada por essas coisas que todo dia entram nos nossos corações. Em nome de Jesus, Espírito Santo, eu te peço, vem convencer os teus filhos do pecado, da justiça, do juízo. Vem mostrar no coração de cada um, Pai, que existe um muro de divisão,
quebra nessa noite os muros de divisões, em nome de Jesus, que se quebra nessa noite, por causa da glória do Senhor sobre nós, que se quebre sobre nós, sobre a sua vida, este muro de divisão, o muro de divisão entre o relacionamento dos pais e filhos, o muro de divisão nos relacionamentos dos casados, dos casais. Senhor, quebra o muro de divisão, Senhor, no meio da nossa comunidade, Senhor, tira toda divisão, tira toda a muralha que traz divisão, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço, cura os teus filhos de toda ofensa, cura os teus filhos de toda mágoa, cura os teus filhos, meu Pai, de todo rancor, em nome de Jesus, Pai. Venha como o óleo da alegria sobre as nossas vidas, como diz no Salmo 133, Pai, que esse óleo, o óleo que desce na barba de Arão, venha descer sobre os seus filhos agora, que venha um óleo de alegria, um óleo de perdão, um óleo de renovo, um óleo de transformação, Pai, de mudança de mentalidade, que venha esse óleo quebrar toda a condenação, quebrar todo o jugo sobre nós, Pai. Senhor, eu não posso impor as minhas mãos sobre os seus filhos com óleo da unção para ungir a cada um deles, mas que agora o Senhor envie os teus anjos e eles venham derramar um jarro de óleo na cabeça de cada um, e todos nós possamos ser ungidos pelo Senhor nessa noite, Pai, com esse óleo de alegria, com esse óleo de paz, meu Pai, com esse óleo de perdão, com esse óleo, Pai, que venha transformar o nosso coração e a nossa mente, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Senhor. Amém. Amém, queridos. Deus abençoe. Amém. Amém. Aleluia.